Olha só, gente, no SBT, alguns projetos estão sendo montados com o esvaziamento de outros. Exemplo disso é a saída de profissionais do jornalismo para entregar a nova fase do caso de família Flávio Rico. No SBT é sempre assim, né? Quando tá com muita gente em uma determinada área e tem com novas produções, eles tiram pessoas dessa área, deslocam, que é a palavra certa, e colocam para cobrir essa outra equipe, não é verdade? Enfim, eu acho que o caso de família vindo a galera do jornalismo é interessante, por quê? Porque o caso de família é um produto que nunca foi usado no SBT como um produto jornalístico. E ele deveria ser. Porque o Casos de Família, gente, ele é um programa que eu defendo a volta dele, não porque ele é um telebarraco, não porque ele é um programa essencial para a programação, não é nesse sentido, é porque ele é, gente, né, uma grande crítica social. O Casos de Família, as pessoas às vezes não olham para esse programa de uma forma mais séria, mas ele é um programa, Watson, né, que ele denuncia comportamentos tóxicos dentro da nossa própria família. Porque a gente tem uma impressão, que a nossa família é o nosso porto seguro. Às vezes sim, às vezes não, depende da sorte de você ter uma família que te apoie, uma família boa ou não. Eu não vou mentir para vocês não. A minha família não é a família que eu queria ter, assim como não é a família que o Watson queria ter, né? Claro que a minha família não é também a pior família do mundo, mas também não é a melhor. Eu tenho muito bem Watson, né? Assim como o Watson e todo mundo. Watson, para quem não sabe, é um inscrito meu, né, aqui do canal. Eu tenho muito bem dentro de mim essa consciência de quem são as pessoas da minha família. Eu sei que são pouquíssimas pessoas que gostam de mim e eu sei que são pouquíssimas pessoas que me apoiariam em alguma coisa. E quando eu falo isso, né, são poucas pessoas que gostam de mim, né? Vocês podem pensar assim, ah, então você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa... Não, não é nesse sentido. Quando eu falo nesse sentido, são pessoas de verdade que gostam de mim. Porque a família tem muito esse discursinho, né? Ai, nós gostamos de tu. Mentira! Vocês odeiam um aos outros. Vocês não gostam das pessoas. Vocês gostam das pessoas porque vocês são forçados a gostar. Porque tem esse negócio de, ah, é porque é meu sangue, ah, é porque é meu primo, ah, é porque é minha prima, ah, é porque é meu tio, ah, é porque é minha tia. Sabe, Watson? Eu falo mesmo aqui, gente. Eu não sou obrigado a gostar de ninguém da minha família. Ah, é porque é meu tio, ah, é porque é minha tia. Tem muita gente que eu odeio. Eu falo logo aqui. Se não presta pra mim, Watson, eu vou ficar com o discursinho, ai, eu amo, ai, isso aí eu acho a pura hipocrisia, Marcelo. O que tem que haver é respeito. Você não é obrigado a amar ninguém. Nem sua mãe, nem seu pai você é obrigado a amar se for ruim. Você não é obrigado. A verdade é essa, gente. Família a gente não escolhe. A gente tem que manter o respeito, a educação. Você não pode maltratar, você não pode fazer um monte de coisa. Mas gostar já é outros 500. Gostar, Vato, se essa pessoa trata a gente bem, se a pessoa cuida da gente, se a pessoa, sabe, vê você passando por uma crise, por um problema, sabe, tem aquele sentimento de cuidar. Às vezes, é como eu sempre falo aqui no meu canal, uma pessoa que você nem conhece pessoalmente é mais, assim, cuidadoso com você, é mais família do que uma pessoa realmente da sua família, porque família não é sangue, gente. Eu sempre falo aqui da Gale falando pra Sam em Pânico 6, isso, a Gale fala, né, que família não é sangue, família é quem você escolhe para estar caminhando junto com você. E é verdade, por exemplo, a Ariana Grande mesmo, vocês viram aí que a avó dela faleceu, eu chorei muito. É como se eu tivesse perdido uma avó também. Porque por mais que eu nunca conheci a nona e nunca vou conhecer porque ela já faleceu, eu tinha um sentimento por ela como se fosse um sentimento de vó, sabe? Por mais que eu tive avó por parte de mãe, por parte de pai, eu nunca fui muito próximo dos meus avós. Eu nunca tive essas figuras tão fortes assim, sabe? Na minha vida. A figura mais forte assim de vô foi o avô por parte do meu pai, que faleceu em 2020 por conta da pandemia. Então, assim, eu nunca tive isso. Então, quando eu vejo essas figuras, né, dessas pessoas que eu gosto, eu pego como se fosse, sabe, Watson, minha avó também. Claro, eu não vou me botar na posição da Ariana, né, de neto, porque eu não tô nessa posição. Então eu sofro, eu choro, eu lamento, mas eu também sei o meu limite, sabe, Watson? Tipo, eu não vou fantasiar demais, tipo, ai, eu vou ficar triste durante semanas, durante... Não, sabe? A gente tem que também ter o limite, né, Watson, né, de saber onde a gente tá, sabe? Mas você sente, porque você tem aquela figura também como uma figura dentro da sua vida, uma figura marcada. Então, assim, é um programa essencial porque ele mostra
que por mais que você tenha a família ali, né, ela não é perfeita, ela é quebrada. É um programa que discute temas como racismo, temas como gordofobia, temas como adoção, temas como rejeição materna, paterna, temas sobre agressão à mulher, sobre relacionamento abusivo, sobre LGBTfobia. Ou seja, Watson, né, no sentido realmente jornalístico falando, seria um programa perfeito para o SBT, ao invés de tirar do entretenimento, botar no jornalístico, porque realmente a equipe jornalística poderia entrar ali com psicólogos, com terapeutas, com acompanhamento de matérias jornalísticas, de caso, de várias coisas, sabe? É realmente usar esse programa para ser uma campanha social contra essas coisas que acontecem. Então, assim, gente, falando, é um programa perfeito na ideia de debater. Só que o SBT leva para aquele lado do barraco, aquele lado que às vezes é até legal de se assistir, né, Watson, né? Mas às vezes você percebe que o SBT tá muito mais contente com o barraco do que realmente, não vou dizer resolver o caso, né? Porque tem caso que não vai ser resolvido, mas tipo, colocar um pouco de consciência, conscientização naquele caso, tipo, cara, tem coisas absurdas que a gente já viu no caso de família. Eu nunca me esqueço de um caso que eu assisti de uma mãe falando que preferia ou que o filho fosse morto, ou que fosse um traficante, um bandido, ou alguma coisa assim terrível, do que fosse um filho gay. Eu falando isso, Marcelo, parece às vezes para algumas pessoas uma besteira. E talvez algumas pessoas até concordem com ela. Realmente é melhor um filho traficante que um filho gay. Mas quando você para pensar, é monstruoso você ver uma mãe falar um negócio desse, sabe? Eu, por exemplo, eu já tive um primo traficante, né? Gente, vocês têm noção de como é a vida de um traficante? Vocês não têm noção, sabe? É como eu falo, Vatos, a minha família tem de tudo, gente. A minha família tem gay, tem lésbica, tem bi, tem da Umbanda, tem católico, tem crente, tem espírita, tem traficante, tem tudo que vocês imaginam de bom e de ruim dentro da minha família. Tudo, tudo. Pense em uma coisa aí, tem na minha família. Então eu tenho propriedade para falar, porque eu vivo as coisas. Ou se eu não vivo, porque talvez eu não conviva com essas pessoas, eu pelo menos sei o que realmente acontece. Você tem a consciência, né? Tem a consciência de vida, Marcelo, de que realmente acontece. Então não fala as coisas da boca para fora. Ah, eu conheço pessoas que passam por dificuldade porque tem filho com deficiência, pessoas que têm HIV, pessoas que têm algum tipo de transtorno, alguma coisa. Eu sei porque eu convivo com essas pessoas, ou então eu vejo, quando eu não convivo, mas eu vejo a dificuldade que é ter esse tipo de questão na sua vida. Então eu sei como é importante debater esses assuntos para levar conscientização para as pessoas não serem preconceituosas, intolerantes, com pessoas que passam por coisas que talvez você nem aguentaria se fosse você passando. Então a gente tem que ter essa consciência. Então é um programa essencial. Porém, se for feito aquela pataquada de novo, por isso que eu nem gostei da Cristina voltar a Watson, né? Deixa eu ver quantos minutos já tá aqui. Eita, menino, 8 minutos, tenho que adiantar pra terminar. Eu nem gostei da Cristina voltar porque vai voltar a mesma coisa, sabe? Eu queria que voltasse com uma outra pessoa, com uma outra roupagem, entendeu, gente? Mais sério, né? Mais sério, entendeu? Tudo bem ter as pataquadas de vez em quando, tem que ter, mas ser um programa mais sério, sabe? Um programa mais realmente focado em conscientizar a população. Isso aqui não é certo, sabe? Nossa, aquele programa, eu nunca me esqueço daquele programa. Eu prefiro que meu filho seja morto do que um filho meu ser gay, sabe? É um dos maiores absurdos que já passaram no caso de família, né? Se eu não me engano, até uma mulher uma senhorinha, né? Se eu não me engano, foi uma senhorinha que falou isso, né? Enfim, é complicado, né? Muito complicado. Então, assim, é um programa muito legal no sentido de conscientizar, mas vai voltar a mesma pataquada, né? Então, a gente já sabe, né, Watson, né, que não vai ter nada disso. Quer dizer, até tem, né, em um caso ou outro, mas todos os casos não vão ter. Mas, vai brigar, vai discutir, nananã, sabe? Tipo, já chega, a gente já viu isso durante, sei lá, quantos anos o Caso de Família ficou no ar. Volta o Caso de Família, mas com aquela temática da Regina Volpato, né, que a Regina, quando apresentou, Watson, entre 2004 e 2009, Marcelo,
A Regina, ela tinha isso, ela era leve, ela ria, brincava, mas o Casos de Família com ela era um programa sério, era para conscientizar, era para discutir temas. Não era esse negócio com a Cristina de da pessoa fazer pataquada no meio do palco, é como se fosse quase um programa de auditório, um show do Calouros, sabe, um 10 ou 1000. Não é isso, gente. O Caso de Família tem que ter isso um pouco, né, para não ser também muito sério, mas também não precisa ser essa pataquada toda que era com a Cristina Rocha, entendeu?